Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela discutiremos sobre sequenciamento de DNA, que é uma técnica que revolucionou a pesquisa científica num primeiro momento e logo em seguida teve um impacto enorme sobre diagnóstico, sobre técnicas de diagnóstico molecular. Vamos iniciar essa discussão falando um pouco a respeito dos 2', 3' de desoxinucleotídeos, abreviados então para DDNTP. O N aí é de qualquer nucleotídeo. Aqui temos a estrutura do desoxi-ATP, que entra na estrutura do DNA, então na composição do DNA, que já discutimos antes. E esse é um análogo do desoxi-ATP, chamado didesoxi-ATP, abreviado por DDATP. Então, relembrando, esse aqui é o carbono 1' da desoxirribose, esse é o carbono 2', carbono 3', 4' e 5'. E, no caso do desoxi-ATP, ele é um 2' desoxi-ATP, porque falta a hidroxila de 2', que só está presente nos nucleotídeos de RNA. Já o didesoxi-ATP tem esse nome por não ter a hidroxila de 2' nem a hidroxila de 3'. Então ele é 2', 3' didesoxi-ATP. A mesma coisa acontece para o análogo do desoxi-CTP, que entra normalmente na estrutura do DNA. Esse análogo, o didesoxi-CTP, não tem as hidroxilas nem de 2' nem de 3'. Similarmente, o desoxi-GTP, aqui o nucleotídeo que entra na estrutura do DNA, e esse aqui o didesoxi-GTP, o análogo que não tem as hidroxilas de 2' e 3'. E finalmente, o desoxi-TTP e o didesoxi-TTP, onde a única diferença é a ausência da hidroxila de 3'. Muito bem, qual é a relevância destes didesoxinucleotídeos, que não têm ocorrência natural, tá? Eles são sintéticos. Então, a pergunta que se faz é o que ocorre quando um didesoxinucleotídeo é incorporado numa cadeia nascente de DNA, numa fita de DNA que está sendo estendida. Porque aquela hidroxila que falta em 3' nos didesoxi não é suficiente para impedir o reconhecimento deles como um nucleotídeo por parte da DNA polimerase, e ele pode ser incorporado numa molécula de DNA, numa cadeia nascente que está sendo sintetizada. Mas o que acontece quando ele é introduzido? Então, vamos olhar esse esquema aqui, onde nós temos uma fita molde de DNA, aqui na esquerda o 5' fosfato, aqui o 3' OH. Vamos hibridizar um primer de DNA sintético, então, com essa fita molde, a partir de onde poderemos estender uma cadeia de DNA sintetizado pela DNA polimerase. Muito bem. Neste primer, então, aqui, podemos adicionar nucleotídeos. Esse aqui, um desoxirribonucleotídeo trifosfatado, que vai ser incorporado ao primer, fazendo a ligação fosfoéster, liberando o pirofosfato pelos mecanismos já discutidos. Aí, a DNA polimerase pode introduzir um segundo nucleotídeo, fazendo a ligação fosfoéster. E aqui temos em roxo, um didesoxinucleotídeo. Sabemos que é um didesoxi porque falta a hidroxila de 3'. Entretanto, a DNA polimerase é perfeitamente capaz de incorporá-lo nessa cadeia nascente, catalisando a ligação fosfoéster aqui do fosfato de 5' com a hidroxila de 3'. Agora, se a polimerase
tentar introduzir o próximo nucleotídeo, um desoxirribonucleotídeo trifosfatado, ela vai encontrar o seguinte problema: não há hidroxila de 3' onde fazer a ligação covalente. Então, não existe possibilidade da polimerase ligar esse fosfato de 5' com uma hidroxila ausente em 3'. Então, ela não pode prosseguir a síntese. Essa é a razão pela qual esses didesoxinucleotídeos são chamados de terminadores de cadeia. Porque, a partir do momento que um deles é introduzido numa cadeia nascente de DNA, fica obstruída a síntese. É impossível a síntese prosseguir. Nenhum outro nucleotídeo pode ser incorporado depois de um didesoxinucleotídeo. E isto foi utilizado por Frederick Sanger e outros autores no sequenciamento do DNA. Esse aqui é o artigo original, publicado então lá em 1977. Fred Sanger, Nicklin e Coulson, esses três, que desenvolveram então a técnica de sequenciamento de DNA. Foi a técnica que revolucionou a pesquisa na área biomédica e que teve um impacto enorme em diagnóstico. E, surpreendentemente, aqui nós temos os 5 páginas do artigo, um artigo extremamente sucinto, né? Sendo que a 5ª página é apenas referências bibliográficas e, apesar do pequeno tamanho, teve um impacto enorme, imensurável. Essa aqui é uma foto do Fred Sanger, que morreu recentemente, em 2013. Essa é uma foto um pouco antes do falecimento. Ele já havia ganho um prêmio Nobel em 1958 por trabalho com proteína e em 1980 pelo trabalho com sequenciamento de DNA. Essa é uma das últimas entrevistas que ele concedeu. Aqui dá para observar aqui ao fundo uma cuba de eletroforese de tamanho gigantesco que era utilizado nos primórdios de sequenciamento de DNA. A técnica original que nós vamos discutir agora foi profundamente modificada, mas sua essência permanece a mesma. Por isso, o entendimento da técnica original nos auxilia no entendimento das modificações que foram introduzidas em anos recentes. A técnica original, então, ela utilizava isótopos radiativos para marcar uma cadeia de DNA, de maneira que ela pudesse ser identificada depois, que ela pudesse ser visualizada. Como é que isso funciona? Temos aqui uma fita molde de DNA, 5', 3'. Aqui temos um primer hibridizado com essa fita molde, 5', o 3' OH. Como é que se incorpora um nucleotídeo radioativo? Supondo, por exemplo, um desoxirribonucleotídeo onde esse fósforo aqui, que vai entrar na estrutura do DNA, esse fósforo foi substituído por um fósforo pelo isótopo radioativo do fósforo, que é idêntico quimicamente. Por exemplo, o P32, o fósforo 32, que emite partículas beta e que pode ser facilmente identificado. Muito bem. A DNA polimerase, quimicamente esse fósforo é indistinguível, a DNA polimerase vai fazer a ligação fosfoéster. E essa molécula de DNA, então, é radioativa, porque ela contém um fósforo radioativo, ou, se forem incorporados subsequentes nucleotídeos trifosfatados com um dos fósforos radioativos, essa molécula inteira será radioativa, esta fita inteira será radioativa. Como é que a técnica funciona? Essa técnica
era realizada em 4 tubos separadamente, 4 reações. Uma onde o Eppendorf era marcado como sendo a reação A, a reação C, G e T, correspondendo a cada um dos 4 nucleotídeos do DNA. No tubo onde era onde era escrito no tubo que era a reação do A, era adicionado o DNA a ser sequenciado. Esse DNA, que aqui está representada a sequência dele, não é conhecida. Próxima coisa que tem que ser adicionada, um primer que hibridize com essa sequência. Próxima coisa que tem que ser adicionada neste tubo, os 4 desoxinucleotídeos trifosfatados, que serão usados para a síntese do DNA, porque a técnica dependia de extensão de cadeias de DNA. E, como neste tubo foi escrito que era o tubo da reação A, vai ser adicionado o didesoxi-A em quantidade equivalente ao desoxi-A. Então, a polimerase não discrimina entre desoxi-ATP e didesoxi-ATP, e ela introduz um ou outro aleatoriamente. Então, se adicionássemos a DNA polimerase aqui nessa reação, ela estenderia, por exemplo, essa cadeia primeira daquela forma, a segunda dessa, e sempre que introduzisse um didesoxi-A em amarelo, esse aqui, ela para a síntese. Então aqui, notando que introduziu um desoxi-A, a síntese seguiu, introduziu outro desoxi, a síntese seguiu, mas quando introduziu um didesoxi, a síntese foi interrompida. Esta cadeia, aleatoriamente, a síntese foi interrompida mais adiante, neste ponto, neste ou neste ponto. Lembrando então que, por exemplo, este didesoxi-ATP é radioativo. Então, esta fita aqui pode ser identificada como uma fita de DNA radioativa. Todas essas outras, a fita molde, são idênticas. As fitas radioativas têm tamanhos diferentes, porque foram estendidas até o momento em que um didesoxinucleotídeo foi incorporado e interrompeu a síntese. Como esta fita molde ela não é visível pelas técnicas que utilizaremos a seguir, nós podemos ignorar essas fitas moldes e vamos ficar só com as fitas que foram estendidas e incorporado um didesoxinucleotídeo radioativo que interrompeu a síntese em pontos aleatórios. Próxima etapa, vamos colocar em ordem esses fragmentos, em ordem de tamanho, tá? De cima para baixo, do maior para o menor. Isto, na verdade, vai ser feito pela eletroforese em gel, que é uma técnica, então, que separa moléculas de DNA por tamanho. Então, vamos fazer uma eletroforese em gel destes produtos de extensão aqui de cadeia. Lembrando também que, na prática, nós não temos o tamanho das cadeias, e isso não é importante. Aqui é só para facilitar a compreensão. Isso aqui, então, é a canaleta do gel onde vai ser aplicada a amostra. Se submetêssemos esta amostra à separação eletroforética, teríamos esse padrão de bandas radioativas. Já adiantando então que a visualização desse gel terá que ser feita por autorradiografia. Temos que colocar um filme de raio-x em contato com esse gel para poder ver onde estão as bandas radioativas de DNA. Então, essa molécula que tem 6 nucleotídeos migra aqui. Essa molécula com 14 migra ali. Essa com 16 nessa altura do gel. Essa com 23 aqui, essa com 25, essa com 27. Porque a migração eletroforética é inversamente proporcional ao tamanho das moléculas. Muito bem. No tubo onde estava marcado C,
vai ser feito exatamente a mesma coisa. Ele terá o DNA molde, que vai ser sequenciado, é adicionado um primer que hibridiza numa região específica, os 4 desoxirribonucleotídeos trifosfatados, e neste tubo que marcamos C, vai ser adicionado o didesoxi CTP, marcado radioativamente. Então, a polimerase estende as cadeias, também aleatoriamente, parando em diversos pontos com a incorporação de um didesoxi-C. Próxima etapa, vamos colocar esses fragmentos em ordem, que na prática vai ser através da eletroforese, separados então por tamanho. E o padrão de bandas seria esse aqui, que obrigatoriamente é diferente do padrão de bandas anterior, no mínimo por um nucleotídeo a mais ou a menos que teremos aqui nessa extremidade, que sempre será o C nesta reação aqui. No próximo tubo, marcado com G, a mesma coisa vai ser feita. Nós temos o DNA a ser sequenciado, a fita molde, hibridizado um primer com ele, adicionado os desoxirribonucleotídeos trifosfatados e o didesoxi GTP. Pela adição da polimerase, nós temos a extensão dessas cadeias em pontos aleatórios, a parada, dependendo da incorporação de um didesoxi, que é um terminador de cadeia, e se fôssemos separar por tamanho, colocando todos esses fragmentos em ordem de tamanho, teríamos essa distribuição aqui, que isso é feito pela eletroforese, então, gerando este padrão de bandas. E este padrão de bandas, novamente, é diferente dos dois anteriores, porque agora parou num ponto com a incorporação de um didesoxi-G, ou um nucleotídeo a mais ou um a menos do que nos outros. E finalmente, no tubo onde tínhamos marcado T, é o mesmo DNA a ser sequenciado, o mesmo primer, que é adicionado, os mesmos 4 desoxirribonucleotídeos trifosfatados, e neste tubo, que foi escrito T no tubo, é adicionado didesoxi TTP. Novamente, a DNA polimerase incorpora os nucleotídeos e, aleatoriamente, onde foi incorporado um didesoxi T, ela para a incorporação e, separando isso aqui por tamanho, nós teremos essa distribuição de cima para baixo, do maior para o menor. Que na prática isso é feito pela eletroforese em gel. E esse seria o padrão de bandas obtido. Uma com 7, uma com 9 nucleotídeos, uma com 11 e assim por diante. Mas, do ponto de vista prático, as 4 reações que eram feitas de maneira separada, elas não eram submetidas à eletroforese separadamente. A eletroforese era feita simultaneamente, uma ao lado da outra. Então, esse é o padrão de bandas do tubo do A, do tubo do C, do G e do T. Então, se nós fôssemos olhar da banda com o menor tamanho, seria essa aqui. Que aqui está marcado que ela tem 6 nucleotídeos, mas isso aqui é só uma abstração, isso não existe na vida real, né? Nós não sabemos o tamanho dela e não precisamos saber. O importante é que essa banda com 6 é a menor, a banda com menor quantidade de nucleotídeos. A próxima é essa aqui, que terá 7 nucleotídeos.
a próxima será essa, a próxima essa e essa. Agora, o que nós sabemos de informação adicional? Que essa banda aqui corresponde a isso aqui, a essa estrutura, com 6 nucleotídeos, e todas elas, nesta reação aqui, têm um A na ponta, onde foi incorporado um didesoxi-A. Então, essas bandas que estamos vendo aqui correspondem a estas aqui. Já na reação do C, todas têm um C. Já na reação do G, todas têm um G na ponta. E na reação do T, todas têm um T. Então, todas elas foram colocadas aqui, ó, do maior para o menor. Essa é a maior, essa tem um nucleotídeo a menos, 2 a menos, 3, 4 a menos, 5 a menos, e assim até a menor delas. Então, se olharmos, começando de baixo para cima, por que de baixo para cima? Já veremos que é a ordem 5', 3'. A menor delas ocorreu onde? Na reação do A. Então tem um A na ponta dessas moléculas, que é essa daqui. Seguida de um T na ponta dessas moléculas, seguidas de um G, seguidas de um T, seguidas de um C e assim por diante, que correspondem a essa ordem. ATGTCT, que corresponde a essa ordem da sequência de nucleotídeos determinada para essa fita, ATGT. Essa é a técnica de sequenciamento, então, desenvolvida por Sanger, que é simplesmente brilhante. Isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequenciamentos de DNA pela técnica original de Sanger. Então, se soubermos qual é a ordem aqui, se é ACGT, por exemplo, sabemos que a sequência aqui era AA, CGT, AA, T, CTT, CTT, CCT, CCT e assim por diante. Vamos falar um pouco a respeito da migração eletroforética do DNA. Vamos tomar por base esse sequenciamento de DNA, onde o DNA foi separado por eletroforese em gel de poliacrilamida. Vamos observar aqui um zoom dessa região aqui debaixo do gel. Nós podemos observar que existe uma grande separação de bandas, mesmo naquelas consecutivas. Isso significa que essa aqui tem N nucleotídeos e essa tem N mais 1. A diferença aqui é apenas um nucleotídeo. Se olharmos aqui nessa região central aqui do gel, podemos observar que a distância entre bandas consecutivas é menor. E, se olharmos lá na parte de cima do gel, fica praticamente impossível, por exemplo, aqui determinar se temos 4, 5, 6 bandas consecutivas. Isso acontece porque, por exemplo, se olharmos aqui uma separação de moléculas de tamanho conhecido. Aqui nesta banda nós temos moléculas de DNA com 100 nucleotídeos, 100 pares de base. Aqui com 200, 300, 400, 500 e assim por diante. Se colocarmos uma régua nesse gel, e isso é feito de maneira prática, assim mesmo, para determinar tamanho de DNA, e estabelecermos um gráfico de migração eletroforética deste padrão de peso molecular contra tamanho de molécula em pares de base. Nós teremos uma curva tipicamente assim. Ou seja, essa molécula com 3.000 nucleotídeos migrou 3,1 milímetros ali naquele ponto. Essa com 1.500 nucleotídeos migrou 5 centímetros e assim por diante. Certo? Teremos esse tipo de curva.
Isso aqui não é muito bom para fazer extrapolações matemáticas. Existe um artifício, então, para transformar esta curva que nós estamos vendo aqui numa reta, que é muito simples. É só utilizarmos um gráfico semilog, onde aqui o eixo x permanece linear e o eixo y logaritmo. Ao fazermos isso, nós teremos uma reta para a maior parte dos pontos, com exceção do primeiro e do último, dos pontos extremos, mas o resto é uma reta. Isso significa, portanto, que a migração do DNA ela é proporcional ao inverso do logaritmo do tamanho. É por isso que é muito mais simples separar, é muito mais visível separar moléculas pequenas de grandes. Isso impõe um limite de resolução à separação eletroforética do DNA, que fica restrita a moléculas pequenas. Não há como separar moléculas muito grandes de DNA de maneira a discriminar o tamanho, a diferença de tamanho entre elas. Muito bem. A técnica de Sanger original, ela usava isótopos radioativos, que não é a melhor maneira de se trabalhar com alguma amostra. Em substituição, então, ao material radioativo, foram feitas algumas modificações. Por exemplo, e se pudéssemos trabalhar com alguma coisa que colorisse de maneira diferencial as moléculas, onde tivéssemos didesoxi A, didesoxi C, G e T. Se elas tivessem cores diferentes, se não fossem preto e branco. Uma consequência natural, lógica, é que, sabendo qual cor corresponde a qual didesoxi, não precisávamos fazer não precisávamos fazer 4 migrações eletroforéticas. Nós poderíamos fazer todas numa única canaleta. Além disso, não precisávamos de 4 reações separadas. Poderia ser feita uma única reação com os 4 didesoxi, desde que eles fossem coloridos. A forma de colorir um didesoxi é substituir o fósforo radioativo por corantes fluorescentes. Então, lá no fim dos anos 80, começaram a surgir os primeiros trabalhos descrevendo uma alteração da técnica de Sanger, substituindo isótopos radioativos por fluorescentes, compostos fluorescentes, que permitiriam também uma maior automação. Aqui, por exemplo, bem primitivo, um sistema com um laser e um fotodetector para detectar qual era o fluoróforo passando lá no gel que ainda era de poliacrilamida. Vamos falar então um pouco a respeito de fluoróforos, que são utilizados então para, entre aspas, colorir os didesoxinucleotídeos. Existem vários fluoróforos disponíveis que podem ser utilizados, pode-se lançar a mão desses fluoróforos, e aqui eu tenho alguns exemplos deles, onde a estrutura foi colorida mais ou menos com a cor aproximada da fluorescência emitida por esse fluoróforo. Todos eles têm nomes químicos muito grandes, por isso normalmente são conhecidos pela abreviatura. Aqui mais outros fluoróforos com cores diferentes, que emitem fluorescência com cores diferentes. Isso nos permite, então, marcar diferentes didesoxi com fluorescências que podem ser discriminadas. É isso que vai permitir fazer uma única reação com os 4 didesoxi presentes no mesmo tubo. E é isso que vai permitir depois uma única eletroforese desta reação de maneira simultânea.
como é que funciona a fluorescência? Então, tomando por exemplo o TANRA, que é um dos fluoróforos utilizados. Todo fluoróforo funciona mais ou menos da mesma maneira. Aqui nós temos um gráfico onde no eixo X é comprimento de onda, ou seja, a cor emitida pela fluorescência, e no eixo Y, o percentual de fluorescência. Todo fluoróforo funciona da seguinte maneira: ele precisa ser excitado com uma luz de um determinado comprimento de onda, é esse gráfico que estamos vendo aqui, e os fluoróforos respondem a diferentes comprimentos de onda, mas sempre tem um pico num determinado comprimento de onda, onde a excitação é máxima. Quando excitado com este comprimento de onda, ele emite fluorescência com um comprimento de onda maior. E, portanto, então, se excitarmos esse fluoróforo com uma luz azul, ele emitirá uma fluorescência amarela no seu pico. Então, aqui temos a molécula do TANRA e, de uma maneira muito esquemática, funciona da seguinte forma. Se ele for excitado com um flash de luz verde, ele emitirá uma fluorescência breve amarelada. A fluorescência, então, é imediata e ela apaga. Como é que funciona a incorporação de didesoxinucleotídeos fluorescentes? Porque pode ser notado que esses fluoróforos são moléculas orgânicas enormes, muito grandes. Tá? Então aqui nós temos uma fita molde de DNA, um primer hibridizado, e vamos incorporar então um didesoxi-CTP marcado com o TANRA nesta cadeia nascente de DNA. A DNA polimerase não tem nenhuma dificuldade em reconhecer esse nucleotídeo modificado e fazer a ligação fosfoéster. Uma coisa importante de ser notada aqui, é que essa estrutura enorme que aqui está plana na tela, na verdade, na estrutura do DNA tridimensional, como vimos, essa estrutura aqui e os nucleotídeos, eles estão perpendiculares ao que nós estamos vendo aqui na tela. Então, essa estrutura é acomodada dentro de uma chanfradura, de um sulco do DNA, perfeitamente, sem problema. Então, assim, uma fita de DNA pode ser tornada fluorescente. Como é que se faz, então, o sequenciamento pela técnica de Sanger, usando fluoróforos marcando os didesoxinucleotídeos? E agora, então, em um único tubo. Isso é feito pela técnica conhecida, então, como cycle sequencing. Veremos que ela tem muita similaridade com a técnica de PCR. Inclusive, ela é feita utilizando uma máquina de PCR, mas não é a técnica de PCR. O objetivo aqui não é produzir moléculas de DNA exponencialmente. É, entre aspas, tirar cópias de uma fita molde incorporando didesoxinucleotídeos marcados com fluoróforos diferentes. Então, será utilizado apenas um tubo, onde será colocado o DNA a ser sequenciado, que aqui ele pode ser fita dupla, porque facilmente podemos obter fita simples desse DNA por desnaturação térmica, conforme já vimos antes. Outra coisa que vai ser adicionado neste único tubo são os 4 desoxirribonucleotídeos trifosfatados para a síntese do DNA, assim como os 4 didesoxinucleotídeos, didesoxi A, C, G e T. Aqui representado com cores diferentes para lembrar que cada um deles tem um fluoróforo diferente e que pode ser facilmente discriminado.
pela fluorescência. Como é que funciona? Inicialmente, isso é aquecido a 96 graus para desnaturar essas moléculas de DNA. Desnaturadas, nós não vamos mais necessitar dessa fita, porque a fita molde é essa, são essas fitas aqui. Então nós vamos, da mesma maneira, hibridizar um primer, baixando a temperatura para a temperatura de hibridização do primer. Um primer universal, então, que vai hibridizar com esse DNA. Após, aumentamos a temperatura para a temperatura ótima para DNA polimerase, que neste caso aqui é a mesma TAC polimerase usada na técnica de PCR. Então, nesta temperatura ótima, a polimerase vai introduzir aleatoriamente nucleotídeos e quando ela introduz um didesoxi, ela para. E pode ser qualquer um dos 4 didesoxi, e ela para aleatoriamente. Ao final desse ciclo, então, de extensão de cadeias, é feita uma nova desnaturação térmica. Desnatura o DNA. E vamos colocar aqui para o lado essas moléculas que foram estendidas, porque nós vamos visualizá-las mais tarde. Porque elas são fluorescentes, com um fluoróforo que foi introduzido pela DNA polimerase, que ele está ligado a um didesoxinucleotídeo trifosfatado. Numa etapa seguinte, então, nós vamos baixar a temperatura depois de desnaturado, hibridizamos um primer. Este primer, após hibridizado, será estendido aqui a 60 graus, e essas temperaturas não são hipotéticas, são as temperaturas utilizadas efetivamente na realização da técnica, e a DNA polimerase novamente estende esta fita, parando aleatoriamente sempre que se dá a introdução de um didesoxinucleotídeo. Feito isso, de maneira similar, um novo ciclo vai ser feito de desnaturação térmica, por isso então cycle sequencing, sequenciamento por ciclos, de desnaturação térmica, hibridização de primer então a 50 graus, hibridizam-se os primers e estendem-se as cadeias a 60 graus, comparadas aleatórias sempre que se dá a incorporação de um didesoxinucleotídeo marcado com um fluoróforo. Desnaturamos novamente a 96 graus, e aqui são essas as cadeias que estão sendo obtidas até o momento. Repetimos mais um ciclo, então, de hibridização, continuando nesse ciclo, hibridização dos primers e extensão das cadeias, então, agora a 60 graus. Estes ciclos são repetidos por em torno de 40 vezes, 40 ciclos desses, para acumular uma quantidade, então, desnaturamos, para acumular uma quantidade de moléculas que aqui, convenientemente, foram colocadas já em ordem de tamanho. Sabemos, então, que isso será feito experimentalmente, na prática, através da eletroforese. Então, vamos colocar esses fragmentos aqui para a esquerda. E o primeiro deles, a primeira molécula menor, tem um fluoróforo na ponta, que é o didesoxi A, que tem um fluoróforo azul. O segundo é um T, que tem um fluoróforo roxo. O segundo é um G com fluoróforo verde, um T, um C, que tem um fluoróforo laranja, neste exemplo aqui, nesse esquema que nós fizemos. Então, assim, ó, a sequência de nucleotídeos aqui, que pode ser lida sabendo-se qual cor corresponde
qual fluoróforo ligado a qual didesoxi, essa sequência lida de baixo para cima, que corresponde aos 5' 3', é exatamente essa sequência aqui dos fluoróforos na ponta de cada uma das cadeias, que é exatamente esta sequência de nucleotídeos da fita molde desconhecida. Atualmente não se faz eletroforese em gel de poliacrilamida em placa. O que se utiliza atualmente é eletroforese capilar. Então, a eletroforese capilar ela é feita em um tubo capilar, que é reutilizável. A técnica, então, de maneira esquemática, funciona da seguinte maneira. Temos um tubo, na prática é uma placa, né? Um tubo onde é inserido um capilar com o gel dentro desse capilar. É um capilar de vidro, com o gel dentro do tubo. Isso é mergulhado, então, num outro recipiente com um tampão, uma solução tampão, para conduzir eletricidade. E o interessante é que múltiplos tubos podem ser utilizados simultaneamente. Então, múltiplos sequenciamentos. Sequenciamento de uma amostra de DNA, de outra. E eletroforese, precisamos de uma fonte de energia elétrica. Essa fonte, então, é conectado o polo negativo no tubo, o polo positivo aqui, porque o DNA tem carga negativa e ele migra para o polo positivo, e aplicando eletricidade o DNA vai migrar e vão ser separadas as moléculas por tamanho. Aqui nós teremos um detector de fluorescência. À medida, então, que as moléculas de DNA migram do tubo e passam pelo detector, ele determina qual é o fluoróforo que está passando lá. Vamos ver isso em mais detalhes aqui, ó. Lá na região desse detector aqui representado. Isso aqui é o tubo capilar e aqui nós temos o detector de fluorescência. E aqui as moléculas de DNA com seus respectivos fluoróforos passando pelo detector. À medida que passa, então, aquele produto de extensão com o A, ele registra um pico de fluorescência do A no aparelho. Agora passou um C, registra um pico de fluorescência do C. Agora passou um G, um pico de fluorescência do G, e assim por diante. E agora que está passando um T, temos um pico de fluorescência do T. Então, o aparelho registra estes picos de fluorescência correspondendo a cada uma daquelas bandas do DNA que foram geradas lá no cycle sequencing, no sequenciamento por ciclos pela técnica de Sanger, de extensão de cadeias. Isso tudo, então, o sequenciador, na verdade, está conectado a um computador e esses dados destas curvas já são na forma digital e não temos 4 curvas. Nós temos uma única com cada um dos fluoróforos discriminados, porque cada um deles tem uma fluorescência de comprimento de onda diferente, que corresponde cada um destas fluorescências a um nucleotídeo determinado. A ordem destes picos corresponde à ordem da sequência do DNA, lida de 5' na esquerda para 3' na direita. ACGT, ACGT. Isso aqui, então, que é conhecido como um eletroferograma ou cromatograma. Sequenciadores de DNA, então, são máquinas relativamente complexas no seu funcionamento, mas simples na sua essência. Aqui temos uma foto de um sequenciador simples, com 8 capilares apenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capilares, né?
Este equipamento aqui tem mais ou menos uns 60, 70 centímetros de largura por 80 de altura. Não é uma máquina muito grande. Gostaria de chamar a atenção aqui, ó, nesta região aqui, onde temos uma placa, muito similar a uma placa de ELISA, então, onde são colocadas as amostras, também poderiam ser tubos Eppendorf, e o capilar é mergulhado dentro do tubo aqui. Estes aqui são os capilares e a rota que eles fazem dentro do sequenciador, são capilares muito longos, e eles passam aqui pelo detector, e aqui tem um becker onde fica o polo negativo, então, desculpem, o polo positivo, para onde o DNA com carga negativa, então, é atraído e separado eletroforeticamente. Vamos olhar aqui, então, a parte mais interessante aqui desse equipamento é justamente esta aqui, assim. Vamos olhar em mais detalhe. Aqui, então, onde ficam os tubos, ou uma placa, onde são mergulhados os capilares, então, e eles passam aqui por um detector, todos eles, o feixe de capilares aqui, e desagam aqui nesse becker. Cromatogramas, então. Vamos discutir um pouco a respeito de cromatogramas. Os cromatogramas nada mais são do que uma forma de representar ondas, muito comparativamente a ondas sonoras, né? Vamos tomar como exemplo aqui o Iggy Pop, que em 1972, quando ele cantava, o ato de cantar gera ondas sonoras, que nada mais são do que diferenças de pressão no ar. Essas diferenças de pressão, essas ondas sonoras, na época, em 1972, eram captadas por um microfone, convertidas em sinal elétrico e eram gravadas de maneira analógica nos famosos discos de vinil. Se olhássemos com uma lupa, eles eram constituídos de sulcos. Assim, esses sulcos aqui correspondiam a uma forma analógica da onda sonora. Nós podemos ver aqui, ó, em mais detalhe, uma agulha de um aparelho desses que reproduzia disco de vinil. Em 1917, isso mudou. As ondas sonoras, então, que são geradas, são captadas por um microfone, são convertidas em um sinal elétrico, só que esse sinal elétrico ele é digitalizado, ou seja, a onda sonora é digitalizada, né? Cada um destes pontos da onda sonora correspondem a um valor numérico. Então essa onda sonora, ela é digitalizada da mesma forma que o nosso cromatograma pelo sequenciador. Essa representação gráfica que nós vemos aqui para G, A, T e C, na verdade, corresponde a valores numéricos de fluorescência detectados pelo sequenciador, né? Então veja, por exemplo, aqui, no pico do G tem 775 unidades de fluorescência e assim por diante, para o A, para o T e para o C. E é esses cromatogramas, então, que correspondem às bandas físicas que existem lá no gel de sequenciamento, na eletroforese capilar.